Doutora Luana Lima Ferreira é advogada e pós-graduada em Direito e Processo do Trabalho. É mestra em Direito e Políticas Públicas, com ênfase no desenvolvimento econômico e pesquisadora na área de contratos bancários. Também é membro da Comissão de Direito Bancário da OAB do Distrito Federal. Teve passagem por diversos escritórios de advocacia de renome nacional e larga vivência na carreira pública no assessoramento de parlamentares e autoridades, na Comissão de Constituição e Justiça do Senado Federal e na consultoria jurídica do Ministério da Justiça. Em 2009, abriu seu próprio escritório em Brasília para atuar em várias áreas do direito, como bancário, empresarial, tributário e do trabalho. Vamos conhecer agora um pouco mais do trabalho do escritório Lima Ferreira Advogados. Olá, sejam muito bem-vindos. Esse é o Empresários de Sucesso TV e hoje eu converso com a doutora Luana Lima, sócia fundadora do escritório Lima Ferreira Advogados. Oi, doutora, tudo bem? Seja muito bem-vinda. Tudo bem, muito obrigada. Eu agradeço a oportunidade, o convite e fico lisonjeada pelo convite. Muito obrigada. Nós que agradecemos, doutora. Para a gente então começar a nossa entrevista, conta um pouquinho mais para mim, doutora, como é que surgiu o escritório Lima Ferreira Advogados, se esse era um grande sonho que você tinha em ter o seu próprio negócio, compartilhe com a gente. Desde a adolescência eu queria ser advogada, eu enxergava que eu tinha vocação para isso. Eu gostava das disciplinas de história, geografia, essas coisas. E então segui o caminho do direito, fiz a minha faculdade e durante o meu curso eu na realidade trabalhava no serviço público. Então eu sou de Brasília, aqui em Brasília o serviço público é uma coisa totalmente enraizada na cultura local. Então eu trabalhei no Ministério da Justiça como assessora, depois eu fiquei 5 anos no Senado e lá eu vivenciei questões da carreira pública e os relacionamentos interpessoais com pessoas da área pública. E a tendência era que eu me formasse e acabasse tomando um caminho como esse. Mas ali eu percebi que eu não tinha vocação para isso. Que eu, na realidade, tinha um espírito mais livre e o direito público é uma coisa que limita porque você serve ao Estado, né? E eu, embora seja uma pessoa que ame o Estado e tenha orgulho de ser brasileira, eu queria ter um espírito mais livre e trabalhar de uma forma mais livre, que seria o quê? Operar o direito privado. Então, o direito privado, ele cuida das relações das pessoas, das empresas, e eu acho que não tem barreiras para isso. Então, isso foi que me motivou a seguir a carreira da advocacia. Eu fiz a minha prova da OAB, passei, e me especializei em direito do trabalho. E desde então, na época de 2009, 2010, eu comecei a trabalhar com o direito do trabalho. Em 2015, depois de 5 anos, que veio aquela crise política, crise econômica, eu comecei a perceber, na verdade eu recebi um cliente que estava com problemas financeiros muito sérios. E a gente tinha identificado, eu na realidade, que o problema maior dele era o endividamento bancário. E então eu identifiquei que havia ali abusividades da área bancária que estavam atrapalhando o negócio dele e acabou que gerou outros problemas em outras searas. E foi então que, a partir daí, eu saí da posição da advocacia autônoma para abrir o meu próprio negócio, que foi realmente um escritório de advocacia, onde nós tivéssemos na composição advogados das mais diversas áreas e que atuassem à frente do direito empresarial. E o direito empresarial, o que é? Não é só o direito empresarial societário, que cuida das questões de contrato social de empresa. Eu considero hoje o direito empresarial como tudo aquilo que abarca a necessidade de uma empresa dentro da área jurídica. Que seja contratos, que sejam demandas trabalhistas, que sejam demandas tributárias, as bancárias, cíveis, consumeristas, ações de cobrança, e por aí vai uma infinidade de outras situações que abordam o direito empresarial dentro de uma empresa. Então, por conta disso, por esses motivos, eu me joguei e com muita felicidade tenho tido êxito até o momento, desde 2015 até agora, e embora já tenha percorrido um certo caminho, eu falo e gosto de falar que eu estou apenas começando, eu e a minha equipe.
Não, realmente muito legal, uma trajetória bem sucedida, né? São 6 anos de muito trabalho, de muito foco e motivação, e não é à toa que a gente está aqui batendo esse papo, então, para os nossos telespectadores conhecerem um pouquinho mais da sua carreira, doutora. Eu sei que você tem expertise também em diversas áreas, né, dentro do direito. Queria que você contasse um pouquinho mais qual é a especialidade mais procurada, então, dentro do seu escritório. A especialidade hoje mais procurada é na área do direito bancário, porque nesse time que eu consegui captar que as empresas estavam tendo problema com contratos bancários, com financiamentos, com dificuldade de pagar, de honrar aquele parcelamento, eu identifiquei que havia um problema ali de abusividade técnico. Então eu levei esse problema para dentro do ambiente acadêmico e foi o meu tema de dissertação de mestrado. Então eu desenvolvi isso não apenas como uma forma de, eu captei o problema, eu realmente identifiquei isso e vamos lá atrás do problema resolver a questão do cliente. Não, tinha um embasamento científico. E eu levei isso para dentro da academia e eu tive êxito, inclusive minha dissertação foi aprovada e foi, inclusive, determinada publicação dentro do repositório da universidade. Então, essa dissertação tem sido, inclusive, referência para outras pessoas que estão pesquisando sobre o assunto. Ou seja, a situação de dívida da empresa, ela não é uma simples questão de que eu não consegui pagar, eu tive outros contratempos. Nós identificamos que tem, sim, cláusulas abusivas dentro do instrumento bancário e, por conta disso, aconteceu uma espécie de visibilidade, houve a gente fala assim, exposição de vitrine, onde as empresas hoje nos procuram muito por conta disso, porque nossa tese nesse campo, ela é exclusiva. Então, a gente teve muito êxito, tem tido muito êxito na administração de processos, inclusive de renegociações extrajudiciais com os bancos, em prol dos direitos da empresa. Maravilha. Agora, doutora, eu queria falar contigo sobre um assunto, né, que sempre esteve em alta, mas eu acho que de alguns anos para cá ele realmente se destacou, que é o empoderamento feminino, né? A gente sabe hoje em dia muitas mulheres ainda sofrem com preconceito e eu queria que você dividisse um pouquinho mais pra gente, se você viveu isso já na pele, por ser dona do seu próprio negócio, como é que você tem lidado com essa situação, como você lidou com tudo isso. Queria que você compartilhasse mais um pouquinho para a gente. Eu acredito que tenha muitas empresárias, muitas empreendedoras que já passaram por isso também. Eu acho que a gente, como mulher, é muito difícil a gente nunca ter tido que lidar com uma situação de constrangimento, de preconceito, de assédio. Em algum momento da nossa vida, a gente teve que lidar com uma situação como essa. Então, eu acho que a resposta é clichê, né? Sim. Como? E aí, como é que você tem lidado com isso? Qual que é a dificuldade? Bem, eu acho que lá atrás, quando a gente é mais nova, a gente não tem experiência, né? Talvez a gente se sinta constrangida no primeiro momento, né? Eu não vou, as pessoas estão desacreditando, eu sou mulher, então já tem meio que aquele mito, né? Um mito muito antigo de que as mulheres elas não têm a mesma capacidade que os homens, elas não têm capacidade de gerir negócios, elas têm incapacidade na área das exatas, e tudo isso é um mito e um preconceito e que denuncia, na realidade, uma fragilidade que ela não é muito feminina, uma fragilidade da sociedade em achar que as mulheres são frágeis. Mas, respondendo a sua pergunta, eu acho que lá atrás foi isso. Eu tive algumas dificuldades, mas depois não. Depois não, porque eu sempre acreditei muito no projeto, né, no meu projeto, no projeto do escritório. Eu sabia que o mercado do direito ele é predominantemente composto por homens, a advocacia muito mais, mas eu tive sempre em mente o que eu queria e que eu tinha capacidade técnica para isso, me capacitei, fiz mestrado, fiz pós-graduações, vários cursos de extensão. E quando você tem uma técnica e você tem uma resposta muito firme sobre alguma demanda, alguma questão mais complexa, eu acho que a questão da respeitabilidade por conta do gênero, ela fica em segundo plano. Então, eu hoje não tenho dificuldades para poder me posicionar no mercado pelo fato de ser mulher. Eu acho essa é a minha verdade, essa é a minha realidade. E como gestora, eu também não tenho dificuldade nenhuma em fazer gestão de homens. Então, assim, trabalho, na verdade, a maior parte do tempo com os homens.
E eu acho que essa questão do gênero, a barreira do gênero, ela tem que ser o mais rápido possível ser quebrada e a gente ter a visualização de que essa barreira ela não existe, na verdade. E que todos nós somos iguais, somos capazes. As mulheres, elas têm a questão que tem o marido, tem os filhos, tem a casa. Às vezes o mercado, quando vai empregar, pode enxergar aquela mulher ali, não, mas daqui a pouco ela vai estar grávida, ela vai ter que ficar com os filhos, então ela não é uma funcionária, ela é meia funcionária, ela é meia colaboradora, ou então ela não pode ocupar uma posição de gestão porque ela vai ter outras ocupações, o que vai acabar afetando no trabalho dela. O que eu tenho para dizer é que a minha experiência é que eu consigo fazer tudo isso, eu consigo lidar, eu tenho família, eu tenho filhas, e eu consigo lidar com isso. Obviamente que a gente acaba ficando um pouco mais desgastada, mas eu consigo lidar com isso perfeitamente, o negócio nunca foi afetado, e eu acho que as mulheres, elas têm que ter isso em mente. Na verdade, elas falam, eu quero isso para minha vida, eu quero seguir a carreira do empreendedorismo, eu quero fazer gestão de pessoas. Vão em frente. Eu acho que o único obstáculo que nos coloca somos nós mesmos. E quando nós nos libertamos deles, nós percebemos que, na verdade, eles não existem. E a gente vai, impõe o nosso respeito, impõe a nossa opinião. E o mercado, né, tanto o mercado do direito, o mercado de todos os negócios em si, ele acaba absorvendo quem é bom, quem é melhor, quem está mais capacitado, quem realmente consegue resolver a demanda. E mais a questão do gênero fica em segundo plano. Então eu acho que as mulheres têm que ir em frente, e eu acho que hoje a minha dificuldade ela é mínima. Então acho que o mercado já me entendeu, eu entendi o mercado, e acredito que isso tenha sido algo muito bom, que não só foi uma questão que me fez colocar à frente do negócio, mas foi uma experiência transformadora para mim, que hoje eu passo para outras pessoas, para outras mulheres, quando me perguntam, às vezes me pedem dicas, e a minha dica é essa: vá firme, se capacite, e tenho certeza que todos os obstáculos eles serão iminentemente quebrados quando você tiver isso em mente. Maravilha, doutora. Sábias palavras. Tenho certeza que muitas empresárias e empreendedoras que estão nos assistindo aqui, olha, gostaram. Muito bom, excelente. Agora, doutora, falando um pouquinho mais então da tecnologia, né, sobre os projetos futuros, as ferramentas tecnológicas, isso tem tido um impacto no direito? Qual a sua visão? Todas as pessoas, na verdade, hoje elas têm que estar se reinventando, têm que se adequar às ferramentas tecnológicas, porque hoje o nosso mundo, a gente tem o mundo virtual e tem o mundo físico, só que eu já considero que as duas coisas elas já se incorporaram, né? Nós não vivenciamos mais uma vida só física, a gente está sempre conectado virtualmente em algum sistema, em alguma rede social, coisa do tipo. E com o direito não foi diferente. O direito é uma profissão, é uma área milenar, o advogado é uma profissão milenar, então, assim, nós temos um histórico que, independentemente das ferramentas, nós vamos continuar existindo, né? Então, a tecnologia, ela vem o quê? Para ajudar a você a gerir os processos, a cumprir os prazos, a ter um manejo melhor com o processo, né, sem aquela dependência de deslocamento, de um protocolo físico, porque eu peguei essa parte, né, quando eu comecei a advogar não existia processo judicial eletrônico, era praticamente tudo físico. Então, hoje o direito, ele é mais dinâmico, ele é mais rápido, ele tem um time melhor por conta da tecnologia. Mas a questão do conteúdo em si, eu acho que isso tem que ser levantado, porque embora tenham muitos sistemas de tecnologia, que inclusive existe tecnologia que substitui o profissional, né, que faz ali uma petição, às vezes o sistema vai lá, capta o que precisa ser feito, e ele faz a petição, e vem como uma espécie de economia para o empresário, o advogado, na hora de contratar alguém. Eu não sou dessa face. Eu acho que as pessoas são insubstituíveis, que os advogados são insubstituíveis em suas posições, porque nós trabalhamos com ideias, nós trabalhamos com convencimento, nós trabalhamos com persuasão. A gente tem que ter uma criatividade jurídica muito boa, muito rápida, porque o problema vem, e é um problema que às vezes o robô, na verdade, a maior parte do tempo, o robô não vai ter essa criatividade jurídica, essa elaboração, essa estratégia de olhar outros pontos, porque a gente lidar com humanos, né? Não é números, não são só algoritmos.
Então, eu acredito que a tecnologia vem para nos auxiliar, mas o robô não vai substituir o advogado, jamais. É o que eu sempre falo aqui, né? Não devemos ter medo da tecnologia, a tecnologia tem que ser uma grande aliada nossa, né? E não a nossa inimiga. Doutora, adorei bater um papo com você, conhecer um pouquinho mais da história do seu escritório. Tenho certeza que os nossos telespectadores também gostaram. Você é sempre muito bem-vinda aqui no Empresários de Sucesso. Até a próxima! Obrigada, eu que agradeço o convite e tudo de bom para vocês. Muito obrigada. Obrigada, a gente se vê. Eu conversei com a doutora Luana Lima, sócia fundadora do escritório Lima Ferreira Advogados. Espero que todos vocês tenham gostado. O Empresário de Sucesso TV fica por aqui, o seu canal do empreendedorismo. A gente se encontra. Até lá. Tchau.